Olá a todos que acompanham o estudo da obra Ceifa de Luz, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje as reflexões serão sobre a lição 46, intitulada Caso Grave. E Emmanuel inicia a lição com o versículo 20, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, cujo teor atribuído a Jesus diz: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esse versículo 20 faz parte de um trecho maior do capítulo 12, onde no versículo 15 Jesus recomenda que nos acautelemos e nos guardemos da avareza, porque a nossa vida não consiste na abundância do que possuímos. Então, a partir do versículo 16, Jesus propõe uma parábola dizendo que a propriedade rural de um homem rico tinha produzido com abundância e que esse homem procurava o que fazer para recolher todos os frutos dessa colheita. O homem pensou então em derrubar todos os seus celeiros até então construídos, edificar outros maiores e ali recolher os seus novos frutos e os seus bens. Isso feito, o homem diria à sua alma: tenho o depósito de muitos bens para muitos anos, e aí poderei descansar, comer, beber e folgar. É aí que no versículo 20, trazido por Emmanuel na lição sobre a qual ora refletimos, Deus diz ao homem: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus conclui no versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Visto o contexto, nós percebemos que Jesus recomenda aos discípulos para que não estejam apreensivos pelas suas vidas, sobre o que comerão, e nem pelo corpo, sobre o que vestirão. Portanto, esta passagem e as explicações que são trazidas por Emmanuel na lição abordam a situação daqueles que, por egoísmo e pela avareza, vivem para si, para ajuntar os tesouros da terra, sem tempo para ajuntarem os tesouros do céu ou os tesouros do Espírito. Explica a situação daqueles que não entendem a transitoriedade dos bens materiais e terrenos e a responsabilidade que possuem em deter esses bens para auxiliar aqueles que necessitam e, em o fazendo, amealhar os chamados tesouros do Espírito. E Emmanuel, nas suas reflexões, alerta que esses companheiros de experiência humana são aqueles, diz ele, que apenas enxergam as suas necessidades sem consideração para com as necessidades de seus vizinhos, que jamais se afastaram da casa farta nem mesmo por momentos, para levar o pão à choupana que a penúria vigia, que nunca se lembraram de oferecer a migalha dos recursos que lhes são próprios nas obras da solidariedade. São aqueles que veem exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e de carinho, sem tentar nem mesmo ao de leve minorarem o suplício das crianças abandonadas. São aqueles que se iluminaram com o facho da ciência e se trancafiaram em bibliotecas valiosas, sem estenderem a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes. São aqueles que se enriqueceram de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acenderem em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo. São aqueles que unicamente sabem desfrutar vantagens pessoais, sem alongarem o braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida. São aqueles que vão, existência afora, no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutarem o choro e a súplica dos doentes, que lhe rogam proteção e consolo. Enfim, Emmanuel se refere àqueles que não conseguem enxergar a oportunidade que a vida lhes concede, bem como o seu verdadeiro objetivo, que é o de amealhar tesouros no céu, e que desperdiçam as experiências que lhes são propostas
para serem merecedores da vida em abundância mencionada por Jesus. Emmanuel refere-se àqueles que desperdiçam seu tempo, sua energia, seu esforço com o transitório, que não levarão consigo após o seu desencarne, prejudicando a si mesmos com novos débitos e faltas que deverão ser resgatados por meio de novas e mais duras experiências. Eu aqui me lembro de uma pequena história sobre um homem de negócios bem-sucedido que um dia estava em seu escritório pensando em como investir sem riscos na bolsa de valores, quando apareceu na sua frente um ser misterioso que lhe perguntou: qual é o seu maior desejo? O homem pensou rapidamente e disse ao ser: quero que você me traga um exemplar de um jornal datado daqui a 15 dias. Aquele ser estranho se retirou e logo voltou com um jornal datado de 15 dias no futuro e desapareceu. Então o hábil financista, um tanto curioso, foi direto à página de cotação da bolsa para verificar os valores das ações. Viu as que iriam subir e as que iriam cair. E com isso ficou sabendo em quais deveria aplicar e em quais não aplicar. E assim pensou: fabuloso! Dentro de 2 semanas serei muitas vezes mais bilionário. Depois, curioso, começou a folhear outras páginas do jornal, política, esportes, etc. E quando chegou à seção de necrologia, a surpresa, encontrou seu nome, acompanhado da seguinte nota: com pesar, noticiamos a morte do senhor fulano de tal, bem-sucedido homem de negócios, acometido de um infarto fulminante. Essa história, associada às reflexões trazidas por Emmanuel e à parábola contada por Jesus, nos faz concluir que é necessário a cada dia analisarmos o objetivo da nossa existência e trabalharmos para dosar as tarefas que devemos realizar para que elas agreguem virtudes ao nosso espírito. É preciso que alteremos os nossos pensamentos e sentimentos, do meu, minha, para nosso e nossa, trabalhando em favor do próximo, utilizando para isso os recursos que nos são outorgados para a melhoria e progresso daqueles com quem cruzamos em nossos caminhos. Só assim conseguiremos trilhar melhor o caminho da nossa evolução, com menos dor e sofrimento, e avançarmos nas tarefas que nos cabem, progredindo sempre, aproveitando as oportunidades e fazendo jus à misericórdia, ao amor e à justiça divina, amealhando assim os chamados tesouros do Espírito ou tesouros do céu. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, na lição 115, intitulada Embaixadores do Cristo, Emmanuel nos traz os comentários sobre uma passagem contida na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz: de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. E Emmanuel comenta que na vida social encarnada, todo trabalhador honesto é portador de determinada delegação. E nos alerta dizendo que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. E diz: Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre a cada dia, estendendo o Evangelho aplicado a todas as criaturas terrestres até a vitória final. Por isso, cabe-nos entender que quando deixamos o nosso egoísmo e a nossa avareza de lado e fazemos o bem ao próximo, quando distribuímos os tesouros do Espírito que já amealhamos, após sermos tocados pelos ensinamentos do Cristo, é a Ele que fazemos, em agradecimento a tudo o que já recebemos, a todas as oportunidades que nos têm sido oferecidas,
ao reconhecimento de que a nossa paga já nos foi dada e que nos cabe distribuir e compartilhar esses dons e faculdades, para que sejamos merecedores de novas oportunidades e de trabalhos cada vez maiores, em benefício do nosso próximo e da nossa evolução. E em conclusão, a mencionada lição 115, Emmanuel diz: consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares um embaixador da sua luz. E assim, meus amigos, para concluir as reflexões sobre a lição de hoje, lembramo-nos da parte final dos ensinos de Emmanuel, referentes a essa lição que analisamos, caso grave, na qual o benfeitor pondera: fazer do nosso objetivo de vida a conquista das coisas pessoais e transitórias, sermos egoístas e avarentos, torna-nos um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a sermos internados com urgência no pronto socorro da oração. Gratidão por me ouvirem, que estas reflexões contribuam com o nosso cotidiano, permitindo-nos analisar como estamos conduzindo a nossa existência e como estamos aproveitando as oportunidades de evolução que a vida nos oferece.